Fala pessoal, espero que estejam bem. Dando continuidade aqui então a essa nossa aula de improbidade administrativa, com as alterações trazidas pela Lei 14.230 de 2021, de outubro agora, eu vou falar sobre a competência para julgar as ações de improbidade. No primeiro vídeo eu já falei de forma bem rápida, embrionária, e agora eu vou aprofundar um pouquinho mais. Em relação à competência funcional, de quem é a competência quando se está diante de uma autoridade com prerrogativa de foro no âmbito criminal? É do juiz de primeira instância? É de tribunal? Meus nobres, o entendimento pacífico é de que a competência é do juiz de primeiro grau, independentemente da existência aí de uma prerrogativa de foro das autoridades ali dos réus que estão sendo acusados. Cito aqui, por exemplo, membros da magistratura e do Tribunal de Contas. Eles podem responder por ação de improbidade em primeira instância. Não há qualquer problema em relação a isso. Trago aqui, inclusive, a jurisprudência, no sentido de que é legal a instauração de inquérito civil pelo Ministério Público para investigar atos de improbidade de juízes e membros do Ministério Público. RESP 783-823 de Goiás, uma juiz até antiga de 2008, então não há qualquer problema em relação a isso. Uma jurisprudência um pouquinho mais atual, de 15 de agosto de 2017, do STJ, primeira turma, recurso no mandado de segurança 37151 de São Paulo, no seguinte sentido: a mera solicitação para que o juiz preste depoimento pessoal de forma facultativa nos autos de inquérito civil instaurado pelo Ministério Público para apuração de suposta conduta improba não viola o disposto no artigo 33, inciso 4º, da Lei Complementar 35 de 79, ou seja, a Lei Orgânica da Magistratura. A Lei Orgânica da Magistratura prevê que qualquer notificação ou comparecimento para prestar depoimento reclama prévia decisão de autoridade judicial. Por que esse julgado? Porque aqui o Ministério Público instaurou o inquérito civil em primeira instância e notificou o membro da magistratura para prestar informações. Solicitou, não é uma requisição, logo a jurisprudência do STJ é no sentido de que isso é perfeitamente possível. Outro julgado extremamente importante que vai ser cobrado em sua prova. É possível aplicar a perda de função pública a membro do Ministério Público em ação de improbidade administrativa, em primeira instância. E aí, claro, depois de recursos, através de acordo dos tribunais superiores. Por que é possível? Para o STJ, e aqui eu cito o julgado, primeira turma, o RESP 1191-613 de Minas Gerais, está no informativo 560, julgado de 19 de março de 2015, o STJ entendeu que existem dois procedimentos que podem ser observados. O procedimento previsto na Lei de Improbidade Administrativa, que pode gerar também a perda da função pública do membro do Ministério Público, e a previsão da Lei Complementar 75 de 93 e na Lei 8625 de 93, que são leis que tratam da carreira aí do Ministério Público. Então lembrem que é possível sim perda da função pública de membro do Ministério Público através de uma ação de improbidade administrativa ajuizada por outro membro do Ministério Público. Competência em razão da matéria. Isso aqui cai muito nas sentenças como questões prévias, preliminares, a questão de competência material. E aí você precisa afastar essas preliminares. Ou se for numa petição da Defensoria Pública também, você recorrer alegando que é incompetente, abre um tópico ali nas questões prévias como uma preliminar de incompetência. Então, em relação aos recursos que são transferidos da União para municípios, cheguem lá no seu vade-mecum, o seu vade-mecum ao final ele fica com a súmula toda lacrada, grampeada, então você não pode abrir, porém é possível que você chegue lá no artigo 109 da Constituição e encontre a súmula 208 do STF e súmula 209, e aí você vai lá e grifa para você citar na sua petição. Então, é o seguinte, a súmula 208 do STF diz que o mero fato de ter fiscalização do TCU
não atrai a competência da Justiça Federal, tampouco o mero fato de haver incorporação dos recursos ao patrimônio do município. Súmula 209 do STJ. Em resumo, o que é que você vai defender na sua sentença ou na sua petição? Se houve a transferência de recursos da União para o município e esse patrimônio ele foi incorporado ao acervo patrimonial do município, ele vai ser competência da Justiça Estadual. Se porventura houve transferência de recursos da União para os municípios e a União continuou fiscalizando estes recursos através do Tribunal de Contas da União, a competência será da Justiça Federal. Então vejam, fiscalização continua com a União, né? Aplica-se a súmula 208 do STJ. A fiscalização não é mais da União. Houve a transferência de um recurso obrigatório, por exemplo, previsto lá, as rubricas obrigatórias previstas na Constituição, para a educação, para a saúde, e esse valor integrou o patrimônio do município, a competência da Justiça Estadual, súmula 209 do STJ. Só corrigindo, eu tinha falado anteriormente STF e é STJ. Agora, digamos que esse dinheiro ele tenha sido uma transferência voluntária, não uma transferência obrigatória que está lá na Constituição, mas uma transferência voluntária através de um convênio. União transfere por convênio recursos para o município, para um projeto específico. O Tribunal de Contas da União continua fiscalizando aquilo ali, logo a competência da Justiça Federal, tá bom? Então fiquem bem atentos a essas duas súmulas, 208 e 209, porque já vi cair muito nas provas de concurso. E se cair lá para você uma questão objetiva ou uma preliminar de que, em se tratando de ato de improbidade praticado contra a Sociedade de Economia Mista Federal, a competência é da Justiça Estadual, você vai responder que está certo ou está errado? Meus caros, se for, por exemplo, um ato de improbidade praticado contra a Petrobras, que é uma sociedade de economia mista estadual, em regra, essa competência vai ser estadual, ok? Súmula 556 do STJ, é competente a Justiça Comum para julgar as causas e quem é parte, sociedade de economia mista. Porém, se houver o ingresso da União no feito, aí sim vai deslocar a competência da Justiça Estadual para a competência da Justiça Federal, por conta do artigo 109, inciso 1 da Constituição. E aí aqui a gente cita a súmula 150 do STJ, para a qual compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença no processo da União, suas autarquias e empresas públicas federais. Então vamos lá, a ação está na Justiça Estadual tramitando uma ação de improbidade por um ato praticado na Petrobras. O Ministério Público do Estado que ingressou. Lá no meio da ação, a União resolve ingressar nessa ação. O que é que o juiz estadual vai fazer? Declínio da competência para a Justiça Federal. Esse processo vai chegar na Justiça Federal e o juiz federal vai analisar e dizer: receba o processo fixado a competência aqui. Se o juiz federal disser não é competente, ele devolve o processo para o juiz da Justiça Estadual e esse ou vai processar a demanda ou vai suscitar conflito para ser julgado pelo STJ. Beleza? Dando continuidade aqui a esse tema, em relação à Justiça Federal. Se o Ministério Público Federal ele estiver no polo passivo da ação, esse fato por si só já atrai a competência para a Justiça Federal, ok? Então, ainda que a ação seja por um ato praticado em uma sociedade de economia mista, a Lava Jato, por exemplo, vários atos praticados ali na Petrobras, porque já começou na Justiça Federal, porque a ação foi ajuizada pelo Ministério Público Federal. Então, o mero fato do Ministério Público Federal estar na ação já vai atrair a competência para a Justiça Federal na forma do artigo 109, inciso 1. Beleza? Isso aí cai muito como questão prévia, preliminar das petições, dos pareceres, e também pode ser cobrado em uma questão dissertativa. Um abraço e a gente dá continuidade no próximo vídeo.